Cordiais boas-vindas a todos em mais uma conferência do curso de autoconhecimento. Hoje estudaremos o tema número 40 do curso, tema de extrema importância, no qual falaremos sobre sacrifício pela humanidade. O sacrifício pela humanidade é um aspecto fundamental para alcançar o avanço interior. O objetivo desta conferência é que conheçamos a importância do terceiro fator da revolução da consciência e nos aprofundemos nele. Ao longo das conferências vimos que para conseguir a revolução da nossa consciência, para despertar 100% dela, e para alcançar a autorrealização íntima do nosso ser, são necessários 3 fatores que são os que tornam isso possível. O primeiro é a morte psicológica, que nos permitirá liberar 97% da nossa consciência, que atualmente está presa em todo o nosso condicionamento egóico, e é o que nos permitirá purificar a energia criadora sexual. O segundo é o nascimento espiritual, que nos permite a criação dos corpos existenciais do ser, através da prática do suprassexo. E o terceiro fator, que é o sacrifício pela humanidade, é o que nos permitirá desegotizar-nos e despertar em nós o amor, que é a única lei do absoluto. E é neste terceiro fator que vamos nos aprofundar hoje. O que é sacrifício pela humanidade? O sacrifício pela humanidade é entregar abnegadamente este conhecimento a toda a humanidade. Todo o trabalho que fazemos em favor da humanidade é meritório, porém maior do que qualquer ajuda física que possamos dar a alguém, e que possa ajudá-lo a melhorar sua existência em algum aspecto por um curto período, é dar a uma pessoa o conhecimento que pode permitir-lhe libertar-se. Isto é libertar-se das causas intrínsecas do seu sofrimento e de todos os seus males, e libertar-se desta roda de evolução e involução, para alcançar a integração com o seu próprio ser divino. O termo sacrifício significa ofício sagrado, e o ofício sagrado é o da sabedoria, que está relacionado à força do nosso Pai íntimo. Sabemos que em nosso 3% de consciência livre temos 3 forças, e que elas estão despertando e encarnando em nós com o trabalho dos 3 fatores. Ao morrer psicologicamente, encarnamos a força do Filho, que é vontade e justiça. Ao nascermos espiritualmente, encarnamos a força do Espírito Santo, que é poder. E ao nos sacrificarmos pela humanidade, ao transmitirmos conhecimento aos outros, encarnamos a força do Pai, que é a sabedoria. O ofício do Pai é o de ensinar, o de dar sabedoria. Portanto, quando ensinamos aos demais irmãos da humanidade o caminho para a autorrealização íntima, encarnamos a força do Pai. É evidente que toda a humanidade não sabe para que vive. As pessoas não têm ideia para que nasceram. Ninguém contou a eles. Vivem em estado de hipnotismo, totalmente fascinados pelas coisas do mundo e pela personalidade, perseguindo objetivos subjetivos, e com a consciência completamente adormecida. Nós, quando já conhecemos o propósito da existência e recebemos as ferramentas para alcançá-lo e sair do estado de ignorância e dor, temos a responsabilidade de ensinar aos demais irmãos da humanidade qual a razão de existir. Temos a responsabilidade de ensiná-los por que nasceram, quais são as possibilidades do ser, e como podem se integrar ao seu ser, para que cada um tenha a possibilidade de trabalhar sobre si mesmo se assim o desejar, porque é fundamental respeitar sempre o livre-arbítrio de todos. Todos nós viemos para esta manifestação física com o mesmo propósito, que é conhecer a nós mesmos. E assim como em algum momento recebemos esse conhecimento e agora vemos como ele nos serviu, e temos vivenciado isto. Da mesma forma, existem muitas pessoas com esses mesmos desejos espirituais, que desconhecem o caminho do autoconhecimento. E aí o amor começa a se desenvolver, quando começamos a desenvolver em nós mesmos aquele desejo de ajudar os outros para que eles também encontrem o seu caminho interior. Mas acontece que normalmente no termo sacrifício vemos sofrimento, porque somos completamente egoístas, e esta força do egoísmo dificulta-nos fazer coisas para os outros. O ego, de onde vem o egoísmo, sempre se oporá a que o façamos. O normal seria que nos sacrificarmos pelos outros fosse algo muito simples, mas veremos que quando decidimos compartilhar o conhecimento com os outros, isso se torna muito complicado para nós. E isto ocorre porque dentro de nós carregamos não apenas um egoísta, mas milhões de egoístas que apontam em direções diferentes. Cada um dos nossos modos egóicos de ser tem seus interesses particulares e só se preocupa com a satisfação de seus desejos. E é exatamente isso que nos separa uns dos outros, o ego, o eu mesmo. Além disso, temos dentro de nós o eu do medo, que não é um medo único, mas milhões de medos que não nos permitem servir desinteressadamente.
Temos medo do que os outros dirão, de como os outros nos verão, se nos aceitarão ou não. Pensamos, e se eu cometer um erro? E assim por diante, milhares de medos que não nos permitem desenvolver o amor. O amor é sempre visto nas obras, nos atos que praticamos em benefício dos outros. A falta de amor, fruto do medo, se manifesta em nossas omissões, sempre que podemos fazer o bem aos outros, e não o fazemos. Quando começamos a nos sacrificar pela humanidade, automaticamente começamos a nos desegoístar. Vamos estudar isso. Desegoístar significa deixar de ser egoísta, ou de compartilhar o que temos com os outros. Se realmente quisermos avançar neste caminho, devemos eliminar o ego e o egoísmo que há em nós. E para sair desse egoísmo, a chave é o sacrifício pela humanidade, para compartilhar o que temos de mais valioso. E se começarmos a refletir sobre o que é a única coisa que realmente temos, qual é o nosso patrimônio, veremos que este é o nosso conhecimento, a sabedoria que nos permite revolucionar-nos, libertar-nos e autorrealizar-nos numa única existência. Se refletirmos sobre isso, se valorizarmos o que possuímos, perceberemos que este conhecimento não poderia ser comprado com todo o ouro do mundo. Quando compartilhamos isto com outras pessoas, deixamos de ser egoístas, estamos dando aos outros a possibilidade de que eles também possam se realizar. Internamente, qualquer esforço que fazemos para levar conhecimento a outras pessoas é de grande valor. No entanto, existem certas condições para transmitir este conhecimento e é importante que as tenhamos em conta. A primeira condição é que devemos dar o conhecimento gratuitamente, nunca cobrando direta ou indiretamente por ensiná-lo. Se cobrar não é sacrifício, mas sim um negócio. E todas as religiões cometeram esse erro. Se você começa a arrecadar uma doação, ou uma contribuição, ou um dízimo, ou o que quer que seja, mais cedo ou mais tarde você acaba distorcendo o objetivo e a razão pela qual o ensinamento é ministrado. A segunda condição é que este conhecimento seja entregue a todos, sem distinção de sexo, cor, classe social, riqueza, raça, etc. Toda a humanidade é irmã entre si e todos viemos com o mesmo propósito. Como nossa consciência está adormecida, não temos a capacidade de distinguir quem já está maduro para assimilar este conhecimento. Às vezes, quem menos acreditamos que está pronto para receber este conhecimento é quem mais precisa dele. Por esta razão, devemos dar este conhecimento a todos. E para isso será necessário eliminar dentro de nós muitos eus que estão cheios de preconceitos em relação aos outros. A terceira condição é que devemos sempre respeitar o livre-arbítrio daqueles a quem damos o conhecimento. Devemos compreender a partir de agora que não devemos convencer ninguém, devemos dizer-lhes, mas não implorar. Quem não estiver preparado não conseguirá iniciar o caminho, e cada um deve se convencer. E a quarta condição é entregá-lo puro, sem acrescentar outras coisas que não sejam deste conhecimento. Estes são 3 fatores e nada mais. Não devemos modificá-lo, estamos dormindo e não podemos alterar o que os seres despertos organizaram. Cada uma das pistas dadas em cada um dos temas para o despertar da consciência foram ordenadas para esse fim. Não devemos tirar ou esconder nada dele, pois isso seria adulterá-lo. Nem deveríamos misturá-lo com outros conhecimentos, pois isso também o adulteraria, e não seria mais este conhecimento, mas algo diferente. Então, essas são basicamente as condições quando nos sacrificamos pela humanidade: dar aos outros este conhecimento puro, gratuito, e dá-lo a todos sem distinção, e sempre respeitando seu livre-arbítrio. Podemos perceber que é um dever compartilhar esse conhecimento com todos. Mas vejamos alguns dos motivos para nos sacrificarmos pela humanidade e reflitamos um pouco sobre cada um deles. Estávamos conversando sobre a importância de se tornar altruísta, de superar o egoísmo e o medo. O medo nos mantém vibrando nos níveis mais baixos e o egoísmo nos separa uns dos outros. Portanto, se quisermos ascender a níveis cada vez mais elevados de consciência, temos de começar a vibrar com a lei do amor, mas o amor está nas obras que fazemos. O amor não consiste em dizer ao outro que o amamos, ou em sentir coisas muito boas por outra pessoa, mas no esforço consciente que fazemos para tentar ajudá-lo. Este é um trabalho de amor, e um trabalho de amor é alimentado pelo amor. Se não fazemos trabalhos conscientes para os outros, não despertamos o amor. E cada uma das centelhas de consciência que liberamos com a morte psicológica deve despertar o amor e aprender a servir. Outra razão importante para nos sacrificarmos pela humanidade é ter a lei divina a nosso favor. Quem ama, quem procura ajudar o próximo, é ajudado internamente. Pois o que se dá, se recebe.
Da mesma forma, se quisermos sabedoria, devemos dar sabedoria. Se quisermos despertar a consciência, devemos tentar ajudar os outros a despertar a consciência. Por outro lado, quem tem e não dá o que tem, mesmo o pouco que tem lhe é tirado. E quando você já tem conhecimento, você tem uma responsabilidade, e essa responsabilidade é compartilhá-lo. O ato egoísta de ter conhecimento, de ter luz, e não o compartilhar com os outros, gera um karma, e esse karma é a cegueira. Normalmente a cegueira é o karma de quem tinha conhecimento e o escondeu. Então, eles também escondem deles a luz, porque a luz representa a sabedoria. Outro motivo para nos sacrificarmos pela humanidade, e é muito importante, é que através do sacrifício pela humanidade realizamos os méritos do coração que nos permitem avançar neste trabalho. O sacrifício nos permite avançar mais rápido no processo de criação dos corpos existenciais do ser, pois quem se sacrifica pela humanidade pode nascer 10 vezes mais rápido que um egoísta. Também nos ajuda a avançar mais rapidamente no trabalho da morte psicológica, pois cada um dos nossos defeitos psicológicos tem a sua dívida kármica e, se quisermos eliminá-los, teremos de pagar o que devem. Portanto, se estivermos gerando o Dharma ajudando os outros, não ficaremos estagnados no processo de eliminação de um defeito. E como vimos na conferência sobre as leis do Karma e do Dharma, cada vez que permitimos que nossos defeitos se manifestem em vez da consciência, estamos gerando karma, pois nossos eu sempre nos levam a cometer erros, a prejudicar os outros e a nós mesmos. E se quisermos fazer o trabalho de libertação nesta existência, devemos pagar o karma de 7 existências. Portanto, quando ajudamos os outros, ganhamos Dharma ou dinheiro cósmico com o qual podemos pagar as nossas dívidas kármicas com amor, para que não tenhamos de pagá-las com dor, através de doenças, crises, etc. Além disso, quando nos sacrificamos pelos outros, recebemos força e méritos para alcançar diversas práticas, como alcançar a projeção astral e ter o direito de acessar determinados lugares ou investigar certas coisas no plano astral. Além disso, para alcançar a meditação transcendental, méritos para alcançar entendimentos, para retrospectivas, etc. Além disso, fazemos o mérito de aprofundar estes conhecimentos, pois fazer o esforço para compreender e estudar os temas, e fazer o esforço para ensiná-los, ajuda-nos a compreendê-los cada vez melhor, e ajuda-nos a garantir que o conhecimento é não esquecido. E assim nos aprofundamos cada vez mais no conhecimento, enquanto despertamos nossa consciência. O sacrifício pela humanidade também nos ajuda a não perder forças e a não cair na entropia. Pode-se acreditar que ter visto estes tópicos uma vez é suficiente, mas a verdade é que cada vez que olhamos novamente para cada tema, o vemos a partir de um nível de compreensão superior, e o nosso ser permite-nos compreender cada vez mais aspectos do mesmo tema. E por isso este conhecimento nunca se torna rotina, pois nos aprofundamos cada vez mais em cada um dos temas à medida que os aplicamos em nossas vidas e os verificamos. Com o conhecimento que recebemos diretamente do nosso ser, alimentamos a nossa alma. É interessante refletir sobre aquela famosa frase que faz parte da oração conhecida como oração do Pai Nosso. E é aí que dizemos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos mundos internos o pão representa a sabedoria, por isso quando se diz o pão nosso de cada dia, está se referindo à sabedoria que vem diariamente do Pai para o nosso coração. Assim, quando alguém faz o pedido, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, está pedindo sabedoria para poder alimentar-se. Porque vivemos não só de comida física, mas também daquelas manifestações que vêm dos mundos superiores. As duas, glândula pineal e hipófise, por um caminho secreto, por uma porta muito especial, podem enviar ao coração a sabedoria do Pai. Mas você tem de sentir isso, você tem de viver isso. Vejamos agora as várias maneiras de fazer sacrifícios pela humanidade. O sacrifício consiste em 2 aspectos principais. Uma forma é pescar e a outra é ensinar. Pescar é procurar pessoas que tenham interesse em receber este conhecimento. E fazemos isso quando fazemos qualquer tipo de publicidade, seja virtual ou física. Como compartilhar as conferências, criar nós mesmos alguma publicidade, ou compartilhar a publicidade que quem já ensina faz para convidar as pessoas para receber as conferências, falar com as pessoas sobre o conhecimento, etc., e direcioná-las para onde poderão receber as conferências se estão interessados. Ensinar é preparar-se, por meio do estudo dos temas do curso, para se tornar instrutor e ministrar as palestras presencialmente ou virtualmente.
Assim, começa-se a receber as palestras e a convidar outras pessoas para as palestras. Falar sobre este conhecimento aos nossos conhecidos e depois a todas as pessoas que pudermos. E começamos a estudar os temas para nos aprofundarmos neles. As conferências baseiam-se num livro onde as conferências são sintetizadas, e podemos distribuí-lo com prazer a quem já está interessado em começar a aprofundar o estudo destes temas, e que sente o desejo de começar a ensiná-los. É então importante fazer um processo de preparação ou treinamento para começar a ensinar diretamente. Em seguida, começamos a ministrar as palestras virtualmente ou pessoalmente. E assim vamos espalhando o conhecimento primeiro localmente, e depois vamos levando para mais lugares, para outros países, etc. E a forma mais importante de sacrifício é despertar a nossa consciência para poder fazer um sacrifício cada vez mais consciente. Um grande sábio disse que o maior presente que podemos dar à humanidade é a nossa própria transformação. Vamos refletir sobre isso. O importante é que quando você decide ensinar, não importa onde, tudo que você ensina vira força, e precisamos dessa força para poder seguir em frente. Vemos que há muitas pessoas que andam pelo mundo com um anseio espiritual, com uma necessidade interna de encontrar um caminho que as leve ao autoconhecimento de forma prática e direta. Porém, são muitos os que recebem o conhecimento e poucos os que permanecem e o praticam. E por que isso acontece? Porque, embora recebamos esse conhecimento no mundo físico de forma totalmente gratuita, nos mundos internos o direito de recebê-lo e mantê-lo é muito caro. E nos mundos internos o direito ao conhecimento é pago com Dharma, isto é, com amor. Se não tivermos o Dharma, ou seja, os méritos para continuar avançando, perdemos forças, este conhecimento deixa de fazer sentido para nós, e acabamos voltando a ser engolidos pela vida, ou a continuar buscando algum outro caminho que nos ofereça um método mais simples para alcançar o céu. Por que chegam tantas pessoas e por que ficam tão poucas? Porque não tem como se sustentar dentro do ônibus, que no plano astral simboliza o local onde estão sendo recebidas as conferências. É por isso que eles estão saindo permanentemente. Portanto, a fórmula para nos mantermos no conhecimento, e avançarmos nele, é começarmos a fazer, o mínimo, ou o máximo que pudermos, para levar o conhecimento aos outros, para compartilhar com os outros a luz que estamos obtendo internamente, que é o nosso entendimento, para que essa luz cresça cada vez mais, até nos tornarmos completamente iluminados. E bem, esta foi a conferência de hoje. Espero que tenha servido para você aprofundar a importância do terceiro fator para a revolução da consciência, e para entender por que o amor é visto em nossos atos, e a falta de amor, como resultado do medo, é vista em nossas omissões. Como sempre, convido você para a próxima conferência, na qual ensinaremos duas práticas muito interessantes. Uma é a dança dos derviches e a outra é a transmutação das forças cósmicas. São ferramentas práticas para que possamos ter um melhor desempenho no trabalho esotérico. Não perca este tópico interessante. Até a próxima vez!